Vamos falar agora a respeito da terminologia e você nunca mais vai errar uma questão sobre isso. Ou uma questão, ou nunca mais vai ter dúvida a respeito da terminologia. Direitos humanos, direitos fundamentais, direitos do homem são muito semelhantes, mas não falam sobre a mesma coisa, falam sobre tópicos completamente diferentes. Os direitos humanos, eu poderia muito bem dizer que os direitos humanos são os direitos fundamentais protegidos em âmbito internacional. Só que, no caso, o direito fundamental é aquilo que está dentro da Constituição. O direito fundamental é limitado a um tempo e a um espaço. Ou seja, uma determinada Constituição entendeu que X direitos são direitos humanos que serão protegidos ali dentro. Esses são os direitos fundamentais. Direitos fundamentais é aquilo que está na Constituição. Direitos humanos é aquilo que está em tratado internacional, em costume internacional. Ou seja, os direitos humanos têm uma amplitude internacional. Os direitos fundamentais têm uma amplitude dentro de um território estatal, dentro de um determinado estado. É diferente dos direitos do homem. Os direitos do homem é uma nomenclatura justnaturalista, é uma nomenclatura que tem a ver meramente com o aspecto biológico de que você tem determinados direitos por causa da sua condição humana. Independentemente desse direito estar escrito ou não. Porque os direitos do homem independem de estar escrito em uma Constituição, independem de estar escrito em um tratado internacional. Hoje em dia, por causa do desenvolvimento do direito internacional, é difícil um direito humano que não esteja positivado. Mas, na verdade, isso quer dizer apenas que você tem mais direitos do que você pensa. Ou você já ouviu falar sobre o chamado direito à felicidade? Existe. Nesse caso, por não estar até então escrito, o direito à felicidade seria um típico direito do homem. Não estaria em tratado internacional, não estaria na Constituição. Contudo, você tem o direito de ser feliz. Parece um pouco fofo, né? Isso que eu estou falando para você. Você tem direito de ser feliz? Não. Isso aqui não é um vídeo de autoajuda. Isso continua sendo um vídeo preparatório para o seu concurso público. Mas, de fato, o direito à felicidade existe. O direito ao lazer existe. E eles hoje estão positivados. Mas até então não eram positivados. Não eram direitos fundamentais, não eram direitos humanos, eram o quê? Eram direitos do homem. Eles já existiam antes de estarem positivados. Então, basicamente, te trazendo de uma forma sucinta essa diferença, direitos humanos está para o direito internacional, os direitos fundamentais estão para o direito constitucional, é aquilo que é limitado, é um tempo, é um espaço, no âmbito de um determinado estado, de uma Constituição, e os direitos humanos são aqueles direitos que você tem pelo simples fato de ser humano, independentemente deles estarem escritos ou não. Daí que ele tem os direitos do homem têm uma concepção completamente justnaturalista. Porque fala que o seu direito independe de estar escrito, você tem meramente por ser pessoa humana. E então, nesse caso, aqui no caso, muitas pessoas falam, os meus direitos humanos fundamentais. Isso apenas demonstra uma aproximação, porque muito direito fundamental basicamente é cópia de direitos humanos. Se você ver o artigo 5º da Constituição Federal, você vai ver literalmente cópias da DH, da Convenção Americana de Direitos Humanos. Logo, algumas pessoas usam a terminologia de direitos humanos fundamentais. É como se fosse uma mera aproximação. A nossa Constituição, diga-se de passagem, ela é até bem feliz. Ela é feliz quando fala a respeito de nomenclatura, porque quando ela está falando sobre os direitos da própria Constituição, ela está usando a nomenclatura de direitos fundamentais, como você vê lá no início do artigo 5º. E eu quero destacar desde já que direitos fundamentais não é só o artigo 5º. Muita gente pensa que direitos fundamentais é o artigo 5º. Não!
Os direitos fundamentais é aquilo que vai do artigo 5º ao artigo 17. Direitos fundamentais vai englobar os direitos individuais, que estão no artigo 5º, os direitos sociais, que estão no artigo 6º e 7º, que engloba o direito do trabalhador. Vai englobar direito à nacionalidade, que está lá no artigo 12, e vai abordar os direitos políticos, que estão a partir do artigo 13. Esses são os direitos fundamentais. Então, nesse ponto, você verifica que a Constituição, quando fala em direitos fundamentais, ela está falando sobre o próprio direito interno. Mas, quando ela fala o Brasil não exclui, né, do regime dos direitos fundamentais, tratados internacionais, acordo internacional, prevalência dos direitos humanos, ela está falando sobre o quê? Ela está falando sobre direito internacional, sobre a cláusula de abertura ao direito internacional. Agora vamos compreender as características dos direitos humanos. Os direitos humanos têm características que lhes tornam peculiares. E vamos compreender cada uma dessas características nesse momento. A primeira delas é a historicidade. Pessoal, eu vou falar para você hoje. Nem todos os direitos humanos já estão positivados. Você, às vezes, tem direito que você nem sabe que tem. Olha o exemplo do direito ao lazer e do direito à felicidade. Vem falar sobre direito ao lazer e direito à felicidade há 20 anos atrás. Vão achar que simplesmente que você decidiu viver uma vida assim de, nossa, leu autoajuda demais. Tem direito de ser feliz. Mas mais do que o direito de ser feliz, em matéria de livro de autoajuda, isso é um direito jurídico mesmo. Você de fato tem esse direito. Então os direitos humanos são históricos. São frutos de lutas, de conquistas. Os direitos humanos não é um rol taxativo que está preso e que não tem possibilidade de ser aumentado. Isso tem até a ver com a característica da inexauribilidade. Mas a historicidade mostra, por exemplo, o que a gente via no passado? A propriedade como um direito absoluto. Só que a propriedade, atualmente, ela está limitada à sua função social, que tem a ver com outros direitos fundamentais, como o direito à moradia. Os direitos humanos foram ganhando espaço em 2013. Foi considerado como direito humano o acesso a medicamentos. Os direitos humanos vão sendo acrescidos de forma histórica. O direito à felicidade, o direito ao lazer. Todos eles mostram que os direitos humanos são históricos, são frutos de conquista histórica. Outra característica dos direitos humanos, universalidade. A universalidade, vou beber um golinho d'água aqui. A universalidade está aí para demonstrar que a proteção aos direitos humanos só depende do único e exclusivo fato de você ser pessoa, e os direitos humanos são protegidos desde o momento da sua concepção. E nesse ponto, você tem o direito humano a ser preservado, não apenas a sua vida, como os demais direitos, e isso independe da sua nacionalidade, credo, sexo, opinião política. Tudo isso não vai ser levado em conta em matéria de proteção aos direitos humanos. É gente? Então tem direito à proteção aos direitos humanos. A universalidade faz com que você tenha todo o direito de ser protegido em matéria de direitos humanos em qualquer país que você esteja. Eu, brasileira, na Argentina, nos Estados Unidos, no Canadá, em qualquer país da Europa, na Índia, na China, Austrália, ou seja, isso tudo por causa da universalidade dos direitos humanos. Eu tenho o direito a ser protegida independentemente de qualquer coisa, e os direitos humanos são para todas as pessoas. Não há essa possibilidade de falar que alguém não tem direito humano porque é mulher, alguém não tem direito humano porque é criança, alguém não tem direito humano porque, sei lá, é de outro país. Então, os direitos humanos são universais.
Por isso que fica o reforço relacionado ao artigo 5º caput da Constituição Federal Brasileira, que fala que os direitos humanos são para os brasileiros, aqueles direitos fundamentais são destinados aos brasileiros e também aos residentes no Brasil, aos estrangeiros residentes no Brasil, quando na realidade foi um mero erro de nomenclatura, algo que veio a ser corrigido por meio da nova Lei de Imigração, Lei 13.445 de 2017, que fala sobre a indivisibilidade, a universalidade dos direitos fundamentais. Ou seja, independentemente se você é residente no Brasil ou é um mero turista, seus direitos fundamentais têm que ser preservados, seus direitos humanos têm que ser preservados. Vamos para a próxima característica. Irrenunciabilidade. E a irrenunciabilidade dos direitos fundamentais determina que você não pode abrir mão dos seus direitos fundamentais a seu bel prazer. Não permite a sua desinvestidura dos direitos fundamentais. Perceba o seguinte, você é titular dos seus direitos fundamentais e ainda que você não faça algo para proteger os seus direitos fundamentais, isso não significa em nenhum momento que você renunciou à proteção a eles. Teve eu não vou falar o nome da celebridade, mas vocês vão acabar sabendo quem é. A celebridade em questão, ela sofria vários atentados aos seus direitos humanos. Direito à integridade psicológica, direito à imagem, direito à intimidade, à vida privada. O programa em questão, que já até saiu do ar, colocou um guindaste na frente da casa dela para chamá-la de baleia. E nesse caso, a irrenunciabilidade dos direitos fundamentais e dos direitos humanos vai comportar que esse indivíduo, ainda que não faça nada, ignore, na hora que ele for fazer alguma coisa, ele vai ter o seu direito tutelado. Nesse caso, a celebridade em questão, ela ia aturando as brincadeirinhas do programa, até que ela encheu e decidiu entrar com um processo contra o programa. Sabe o que o programa contestou? O programa falou o seguinte, que a celebridade violou o princípio da confiança quando entrou com o processo. Gente, o programa estava violando seus direitos humanos, seu direito à imagem, intimidade, vida privada, a sua honra. E aí falou, olha, ela violou o princípio da boa-fé, o princípio da confiança, porque ela sempre permitiu. Mas a irrenunciabilidade dos direitos fundamentais faz justamente com que a celebridade em questão tenha vencido o processo. E então, nesse ponto, não importa se ela anuiu em algum momento com desrespeito aos seus direitos fundamentais, ela não renunciou. E é justamente o fato da irrenunciabilidade que ao não combate a violência ao direito fundamental, quando a pessoa vai decidir tomar uma atitude, ela vai ser amparada. O seu pedido vai ser julgado improcedente, porque ninguém renuncia os seus direitos fundamentais. E claro que a celebridade venceu e o programa foi condenado a pagar uma indenização alta por danos morais a essa celebridade. Então, no caso, ainda que o seu titular ature certas violações, isso não significa que em momento algum ele renunciou aos seus direitos fundamentais. Os direitos fundamentais são irrenunciáveis. Não sei se você faz curso de direito, mas se você cursa direito, já deve ter ouvido falar do famoso caso do arremesso de anão. O arremesso de anão acontecia na França, em uma determinada boate, e era, digamos, agora não sei se era França ou Alemanha, acho que era na França. Então, no caso, simplesmente o anão era atirado para fins de diversão. E o anão queria ser atirado. No caso, o Ministério Público francês, o nome não é Ministério Público, mas é como se fosse o Ministério Público francês, entrou com um processo determinando que aquela prática fosse abolida, porque violava a dignidade da pessoa humana do anão. Violava o direito humano do anão. Tratava ele como objeto. E eles contestaram. Peraí, mas é daqui que eu tiro meu sustento. Eu não me sinto ofendido. Não me sinto aviltado de ser arremessado. E ainda assim, o arremesso de anão foi proibido, justamente pela irrenunciabilidade dos direitos fundamentais. Vamos para a próxima característica.
Inalienabilidade. A inalienabilidade é um tanto relativa, tá? Mas aí, vamos falar sobre a inalienabilidade. Significa que eu não posso vender os meus direitos fundamentais. Eu não posso vender, onerar a minha honra. Eu não posso vender o meu nome, a minha integridade psíquica. Eu não posso onerar, colocar no mercado. Não são produtos que são passíveis de serem colocados no mercado. Então ninguém poderia, por exemplo, me falar: Simone, eu vou fazer um contrato, tá, com você para começar a te difamar. Você recebe, sei lá, R$5.000 e eu vou falar mal de você nas redes sociais. Gente, isso é impossível, porque os direitos humanos são inalienáveis. E não é algo tão absoluto assim, porque dependendo da situação, é até possível essa alienação. Se isso não fosse possível, a gente não veria programas como Big Brother, A Fazenda, em que a pessoa abre mão da sua liberdade de locomoção, abre mão do seu direito de imagem, ela é exposta o tempo todo, ela tem a sua intimidade revelada. Você vê muitas vezes nesses reality shows os integrantes um tanto animados, né, debaixo do edredom. Isso significa o quê? Que a sua intimidade está sendo exposta. Mas houve o quê? Uma alienação desse direito fundamental. E existem autores que de fato concordam que isso é completamente possível, porque impossibilitar completamente uma pessoa de alienar seus certos direitos fundamentais seria um paternalismo um tanto exagerado por parte do Estado. E a próxima característica é a essencialidade, tá? Pela essencialidade, os direitos humanos são essenciais para que você tenha uma vida com dignidade. Destaca-se que a dignidade da pessoa humana norteia os direitos fundamentais, que basicamente a tomam como base. Com base nos direitos fundamentais, você tem uma vida digna. Daí a essencialidade dos direitos fundamentais para que você possa sobreviver em uma sociedade com dignidade. São direitos essenciais, sem os quais você não poderia viver com dignidade.